Diniz muda ambiente no Cruz Maltino, resgata jogadores e, através de conversa, busca a recuperação de importante jogador para ajudar o Cruz Maltino durante o ano de 2025. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. No primeiro compromisso de Fernando Diniz como comandante do Vasco dentro de São Januário em uma elite de futebol brasileiro, o Vasco conseguiu voltar a vencer com a vitória para cima do Fortaleza pelo placar de 3-0 na nona rodada do Campeonato Nacional. Foi a primeira grande atuação sob o comando de Fernando Diniz, em que o Vasco conseguiu mostrar um potencial de um time que, é claro, pode continuar evoluindo e apresentando indícios de que conseguirá sair da fase que fez com que o torcedor pudesse estar extremamente insatisfeito mais recentemente, com o Vasco passando quase 10 compromissos sem uma única vitória entre as competições que esteve atuando. Diniz conseguiu ser extremamente ativo e também visualizou a equipe dentro de campo corresponder àquilo que de fato ele gostaria de apresentar para o torcedor vascaíno, com a equipe estando extremamente diferente daquilo que já apresentou anteriormente, sendo um Vasco seguro e que conseguisse imprimir um ritmo mais forte jogando dentro de campo. Para o início de trabalho, o Vasco já tem se comportado daquela forma que Fernando Diniz se destacou durante os últimos trabalhos, em que de fato ele conseguiu estar empregando aquilo que ele busca, uma equipe com muita posse de bola, paciência e fazendo dessas características a marca das equipes comandadas por Fernando Diniz. Abre aspas, é um compromisso que temos que ter com a gente mesmo. Fizemos 3-0 contra um adversário difícil de ser derrotado. Temos que ter o compromisso em fazer do nosso melhor. Terça-feira tem uma outra batalha aqui dentro de casa pela Copa do Brasil. O Operário é uma equipe bem organizada e por isso temos que fazer o nosso melhor para buscar alegrar a nossa torcida. Fecha aspas, disse ainda Fernando Diniz, e já projetando a sequência, o próximo compromisso, onde o Vasco vai mudar o foco em relação à competição, volta para o segundo jogo da Copa do Brasil. O primeiro, lembrando, foi o 1-1 lá no Paraná, em que o Vasco esteve com o Operário, e agora o jogo de volta contra a mesma equipe, só que no Rio de Janeiro, em São Januário, com o Vasco de treinador diferente e também com o apoio da torcida. De fato, o técnico Fernando Diniz conseguiu muito rapidamente emplacar uma virada que reacendeu a esperança do torcedor justamente após o resultado contra o Fortaleza. O Vasco conseguiu imprimir um futebol extremamente positivo, ainda conseguindo um resultado também bem significativo ao lado de seu torcedor e também com uma mudança no comportamento dos jogadores dentro de campo que fez com que o torcedor obviamente pudesse aprovar mais um compromisso que Fernando Diniz, o primeiro ao lado do torcedor em grande maioria, com o Vasco jogando um elite de futebol brasileiro. O técnico encontrou um Vasco totalmente em baixa. O Cruz Maltino vinha de cerca de 9 compromissos sem vencer, com um elenco cabisbaixo e também a torcida empregando pressão e sem muita expectativa sobre aquilo que poderia ser resultado no trabalho de Fernando Diniz. A desconfiança dominava o ambiente em São Januário, mas em apenas 3 treinos, Diniz conseguiu mudar todo o cenário e emplacar um Vasco com um comportamento extremamente diferente dentro de campo, que permitiu o torcedor passar a ter um olhar extremamente diferente sobre aquilo que a equipe de fato pode render no ano de 2025. Diniz focou principalmente em organizar o Vasco, colocar movimentação e a confiança dos jogadores. Pegou os mesmos atletas e manteve a formação com 2 volantes, só que com o Felipe Coutinho mais avançado e também com pontas mais abertos. Assim, a resposta em campo foi contra o Fortaleza, um Vasco com uma cara nova, mais finalizações no gol, mais posse de bola, movimentação e também o que mais chamou a atenção foi principalmente
aquilo que o Cruz Maltino não conseguia demonstrar no ano de 2025, a criação de jogadas que permitiu um Vasco ter repertório para a criação e a construção das jogadas que fizeram a equipe construir um placar de 3-0 dentro de casa. Diniz tem buscado esse senso a mais de transformação no elenco atual do Vasco e tem utilizado principalmente da conversa para fazer a recuperação dos atletas e permitir com que o Vasco possa seguir evoluindo na linha que ele busca colocar em prática com todas as instruções e com todas as características que ele buscará implementar no Vasco diante do elenco atual. Dessa forma, um jogador que está muito mais próximo a voltar aos gramados para defender o Vasco e que, de certa maneira, vai receber e tem recebido um olhar especial de Fernando Diniz é o francês Dimitri Payet, o jogador que já esteve durante 2024 ajudando o Vasco bem mais do que em 2023, não iniciou 2025 daquela forma que o torcedor de fato gostaria de visualizar ele dentro de campo. Agora, através de conversas, em especial durante os últimos treinamentos, Diniz buscará realizar toda uma recuperação nas funções de Dimitri Payet, que assim o jogador possa voltar a atuar pelo Vasco e conseguir contribuir. No próximo jogo contra a equipe do Operário pela Copa do Brasil, Diniz já revelou que há a possibilidade de que Payet já possa voltar à lista dos relacionados. O jogador esteve ausente mais recentemente, justamente devido a um problema físico e, dessa forma, teve de se ausentar para iniciar todo o processo de recuperação. Diniz e toda a torcida também entende que uma recuperação de Payet faz com que o Vasco possa novamente ganhar mais uma peça no setor de criação, no setor de meio de campo e que faz com que o Gigante da Colina possa ter à disposição um jogador que com muita confiança, sem dúvida alguma, conseguirá ajudar o Vasco a desenvolver aquilo que Diniz tem buscado implementar nesses momentos atuais e de início de trabalho que ele tem realizado. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais, estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.